todas, bem-vindas de novo a este canal. O vídeo de hoje é o terceiro episódio da série Olhos Passo a Passo. No vídeo de hoje vamos fazer este look. Já é um look um bocadinho mais elaborado, mas muito fácil de fazer e todo feito com produtos super em conta. Eu espero que gostem deste vídeo. Por favor, não se esqueçam de subscrever este canal. Sigam-me no Facebook e no Instagram e vamos começar. Em primeiro lugar, vou utilizar um corretor. Vou utilizar este corretor da Essence para fazer de primer e vou aplicar nas pálpebras e depois vou espalhar com uma esponjinha. Este passo vai nos permitir apagar qualquer descoloração que exista nesta zona dos olhos, linhas marcadas por veias, etc. E vai também fazer com que as sombras durem muito mais tempo e sejam muito mais fiéis às cores que nós vemos nas paletas. Agora, de seguida, para fixarmos o corretor e usarmos como base, vou utilizar este pincel da Real Techniques e a sombra mais clarinha desta paleta da Catrice que usámos nos episódios anteriores, esta sombra aqui, que é uma sombra clarinha e mate, e vou com movimentos de pressão, digamos assim, no olho, vou fixar o corretor. Agora, de seguida, com este pincel de esfumar e esta cor, que é das cores mate a mais clarinha, vou aplicar no osso da sobrancelha, de forma a definir um bocadinho o olhar. Também, no meu caso, de forma a empurrar ligeiramente este osso para trás, para que o olho, esta parte da pálpebra móvel, pareça mais visível e mais iluminado. À semelhança do que fizemos no episódio anterior, vamos segurar o pincel na parte de trás do cabo para termos menos controle sobre o mesmo e de forma a que a aplicação da sombra seja muito mais difusa e leve e bem esbatida. E agora, com este pincel um bocadinho mais preciso, vamos com uma sombra mais escura, esta sombra aqui, vamos aplicar no canto externo do olho e levantar-se ligeiramente para este ossinho e depois bater tudo muito bem. Vou aplicar aqui. Nós queremos deixar sombra, queremos fazer alguma pressão e deixar a sombra na pálpebra. Não queremos propriamente espalhar, a seguir vamos bater. Agora com o pincel de esfumar, esbatemos. Agora fazemos exatamente o mesmo no outro olho. Agora, com a mesma sombra e com o pincel lápis, vamos aplicar na parte inferior do olho, mesmo abaixo das pestanas inferiores, mais nesta zona do cantinho e depois esbatemos ligeiramente. E agora estamos praticamente no mesmo ponto que ficámos no episódio anterior, mas hoje vamos introduzir algumas novidades. Vou em primeiro lugar, com o pincel de aplicação de sombra, utilizar esta cor, que é assim um castanho acobreado, meio champanhe, que é a quarta cor desta paleta e que é a segunda cor com brilho, e vou aplicar mais ou menos no centro da pálpebra móvel. Estas sombras que têm brilho, principalmente sombras, ou normalmente sombras mais em conta, têm tendência a ter menos pigmento e mais brilho. Portanto, na aplicação delas temos de ter algum cuidado e vamos tentar então fazer pressão contra o olho, em vez de fazer algum movimento de espalhar, porque senão vai cair tudo aqui para esta zona que nós não queremos. E portanto vou colocar aqui mais ou menos no centro do olho. E agora com o outro lado do pincel e a sombra mais clarinha destas de baixo, que é mesmo assim um
um bege, um champanhe. Vamos aplicar imediatamente a seguir no canto interno do olho. Vamos fazer o mesmo, pressão. Vou voltar com o pincel de esfumar e esbater esta zona aqui para garantir que não há nenhuma linha marcada, não há nenhuma passagem de cor para cor que se note de forma evidente, porque não é isso que queremos. Portanto, vou aqui começar pelo canto externo, garantir que as cores se misturaram bem aqui, e depois subo e aqui neste osso. O mesmo deste lado. Agora com o mesmo pincel e a cor mais escura, mas com a pontinha, assim, nesta parte aqui, desta pontinha, vou aplicar nesta metade inferior do olho e esbater contra a parte mais escura, contra a sombra mais escura que aplicámos anteriormente. Com um pincel angular e a sombra mais clarinha que utilizámos, vou aplicar no canto interno do olho, na parte inferior e aqui por cima deste saco lacrimal, de forma a dar aqui um brilho a esta zona e alguma luz ao olhar. Com o mesmo pincel, com a segunda cor mais clara, vou aplicar abaixo da sobrancelha, nesta zona. E agora, com o mesmo pincel e a sombra mais clara de todas, que é das únicas que tem nome, que se chama Light, vamos criar um ponto de luz na sobrancelha. Vai levantar a sobrancelha e iluminar o olhar. E agora vamos fazer mais um passo novo. Isto já é uma maquilhagem um bocadinho mais elaborada que a do episódio anterior, em que apenas tínhamos feito alguma definição do olho e acrescentado uma sombra no canto externo. Hoje já temos aqui um degradê de cores na pálpebra e vamos também utilizar um lápis preto para intensificar a linha das pestanas superiores. À semelhança daquilo que fizemos no episódio anterior, que fizemos com sombra, mas desta vez de uma forma já mais intensificada, mais evidente. Já é uma maquilhagem que dá para utilizar em situações um bocadinho mais elaboradas, mas ainda assim uma maquilhagem muito simples. E então eu vou com o meu lápis preto, este lápis é da Rimmel, que é o Exaggerate Waterproof Eye Definer. Primeiro aplicar na linha d'água das pestanas superiores. Ou seja, nesta zona aqui, em baixo. Isto vai fazer não só com que as pestanas pareçam muito mais volumosas, muito mais em número e muito mais bonitas, como também vai dar logo alguma definição e vai marcar o olhar. E, portanto, vamos começar por delinear esta linha e bem juntinho às pestanas, mesmo, até no meio das pestanas. Vai fazer toda a diferença neste look. Não sei se vocês conseguem ver, mas já se vê bastante diferença, pelo menos eu vejo já, uma grande diferença entre este olho e este olho. Aqui, esta parte das pestanas parece toda muito mais escura. Ainda não temos propriamente a ideia de volume, mas depois da linha toda feita e depois da aplicação da máscara de pestanas, vamos ter a ilusão que existem muito mais pestanas, que elas são muito mais volumosas e muito mais escuras. E agora, com o mesmo lápis, vamos fazer uma pequena linha ao longo das pestanas superiores, bem juntinho às mesmas. Agora vamos fazer exatamente o mesmo no outro olho. Agora com um pincel assim preciso, achatado e denso, é um pincel que é duro, vamos esbater esta linha. E vamos esbater esta linha, vamos segurar no pincel. Eu prefiro segurar assim na ponta. Vamos fazer pressão junto às pestanas, para um lado e para o outro, e pequenos movimentos para cima, de forma a esbatermos este lápis. Agora com o mesmo pincel e a sombra mais escura desta paleta, que é assim um castanho muito escuro, poderão fazer isto também com preto, se assim preferirem. Vamos pressionar por cima do lápis, muito junto às pestanas superiores. E eu agora vou utilizar uma máscara de pestanas do Lidl, que é o All-in-One Lash Booster, que já utilizámos noutros vídeos. E vou aplicar nas pestanas superiores e inferiores.
Pronto, o resultado final é este. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de subscrever este canal e vemo-nos no próximo episódio. Obrigada!